Fala, conectados! Eu sou Marcela Alcântara, sou consultora imobiliária e esse é o Imove Mais, o melhor podcast que te conecta às ideias e experiências desse mercado tão abrangente, o mercado imobiliário. Não poderia começar diferente a não ser chamando uma participação aqui especial. O meu convidado de hoje é o André Riffer, ele que é o MEM, vou te chamar assim, porque você é o cara. Ele é o CEO da Imove e também marqueteiro de plantão. Gostei aqui do cenário, ficou muito bacana. Estou bem ansioso aí. Eu quero ver o que você trouxe para mim. Eu gostei que você citou o nosso cenário, ele foi bem pensado, porque ele tem tudo a ver conosco, né? Grandes edifícios, nós amamos essa cidade de São Paulo, né? Trabalhamos com todas as aquisições, terrenos, casas, apartamentos, todo tipo de imóvel. Mas esses edifícios grandes aqui de São Paulo são a nossa paixão. Vou falar por mim, mas eu já tô falando pelo meu amigo também, certo? Eu já amo, incrível. Trabalhar com imóvel é o que eu amo. E aí, essa vista, a gente já está num imóvel maravilhoso e ainda tendo uma vista maravilhosa, como que não empolga, né? Então, isso daqui vai ser a nossa vista desse podcast, o Imove Mais. Mais de tudo aqui, mais das nossas parcerias, mais de informação, mais de tudo. Então, vem se conectar conosco. Vou começar com uma pergunta-chave aqui para você. Imóveis como patrimônio e investimento. O que você tem a me dizer aí, André? Bom, é simples, parece difícil para algumas pessoas, mas patrimônio, cara, é tudo você ter um patrimônio, né? Você construir isso, né? Você vê aí muitas pessoas, tentando ter uma casa, alguma coisa do tipo, ou às vezes escuta tanta abobrinha aí que desiste. E patrimônio é vida, é o que vai te dar sustentabilidade no futuro. Investimento, não tem o que dizer, né? Não É bom tem. você ter retornos ali de curto, médio prazo, e aí até entrando num ponto que foi o imobiliário que você falou, é um dos melhores ramos para você investir. Um dos melhores. Você falou sobre ouvir pessoas, e eu quero ouvir, eu tenho certeza que os conectados também querem ouvir. Então, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, vida e carreira. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de trajetória profissional, mas eu também quero conhecer, sabe que eu sou curiosa, eu sou um pouco fofoqueira, então eu quero que o André me fale profissionalmente, mas eu também quero conhecer um pouco do seu lado pessoal. Show, a trajetória está crescendo. Hoje eu tenho 30 anos de idade, comecei a trabalhar com uns 14, 15 como jovem aprendiz no banco. Depois dali eu fui trabalhar no shopping como vendedor. Fui para a área de TI. Na época, lá em 2014, mais ou menos, era a área que vinha bombando, esse negócio do digital, programação, tudo mais. E cheguei a me formar nisso, né? Sou formado em análise de sistemas, administração de empresas, e depois disso eu fui para o ramo mais farmacêutico, né? Então saí do TI, fui para o ramo. Você vê que tipo todas as áreas eu pinguei ali um pouquinho, né? Fui para o ramo farmacêutico na parte de análise de dados comerciais em uma multinacional. O que eu queria era de fato abrir um negócio desde adolescente, né? Eu abri, testei algumas coisas, sempre fui um pouco dar um pezinho ali para vendas, né? Comercial. E aí até então eu abri de fato que foi uma imobiliária, né? Se iniciou como uma imobiliária, que é a Imove que você citou no começo. A Imove é essa que dá um nome aqui para o nosso podcast, Imove Mais. Eu e o André somos parceiros, aí nós vendemos, nós prestamos consultoria e fazemos muito, muito mais desse mercado que a gente já sabe, tem as suas tradições, mas o André vai contar também depois ali um pouquinho na frente para a gente essas inovações que são valiosas. Então, eu vou aproveitar esse gancho e vou te pedir para contar como que você iniciou no mercado imobiliário. Eu não imaginava que eu iria por esse caminho um dia, né? Pensava em tantas coisas, tipo e-commerce, já tentei, venda de carro, já fiz. Todas deram certo, mas eu parava ao meio do caminho. Parecia que não era ainda aquilo, tudo mais. O ramo imobiliário ele surgiu por um acaso e foi em um momento onde o país ele vivia um problema muito grande, que era a época de Covid. E nessa época eu tinha saído da empresa que eu trabalhei e aí eu falei, legal, não quero voltar mais para a empresa. Eu decidi isso, eu quero abrir a minha e me virar, seja lá o que eu vou fazer, ou se eu for autônomo, seja lá o que for. Né? Mas eu não quero mais trabalhar em uma empresa, eu quero testar esse novo caminho.
E foi onde eu pesquisei, a gente estava em casa, né, não podia sair, estava ainda aquele boom, era mais ou menos em julho, junho de 2020, e foi onde eu pesquisei algumas áreas e eu falei, pô, esse negócio de venda de imóvel é curioso. Fui pesquisar, ele dá uma comissão alta se eu vender um imóvel, quer dizer que eu ganho 5, 6% se eu vender um imóvel? Legal, como que é isso? Eu só preciso ter o imóvel e ter o cliente para comprar e acabou? É assim? Simples, todo mundo pensa que a vida de corretor é isso, hein? É. 6% vem de anunciar o imóvel, levar o cliente e ó, dinheiro na conta. É isso mesmo? Não é bem assim, né? Mas em tese mais ou menos assim. Foi por esse caminho que eu segui quando eu fui iniciar. Falei, legal, é só isso, então eu vou achar o imóvel e vou achar o comprador. Fui no Facebook, entrei em contato com um corretor que estava vendendo um imóvel, lindíssimo, num condomínio super chique, né? Falei, caramba, já vou começar assim? Mas beleza, vamos tentar para ver o que dá, Virou né? alto. Aí entrei em contato com ele e falei, tá disponível ainda? Eu não sabia nada, zero, nem sabia o processo burocrático. Eu nem sabia o que tinha que fazer. Eu só queria entender como funcionava ali. Aí foi onde ele me explicou, não, tá disponível, sim. Eu falei, eu queria mostrar um cliente. Aí ele falou, você é corretor? Aí eu, dei uma engasgada, pensei, como tá digitando ali. Aí eu falei, olha, não, eu vou começar a estudar para ser corretor, queria entender o processo, queria levar um cliente que tem interesse. Beleza, falou, não, pode divulgar, tal, aí você traz e eu te ajudo, eu apresento aqui e tudo mais. Peguei o imóvel, divulguei, e aí já na primeira semana apareceu um casal de clientes querendo ver. Fui lá, marquei com o corretor para poder visitar, ele me acompanhou nessa visita. Na verdade, eu acompanhei ele, porque ele que é o corretor. Cada cidade ele tem o CRESSE, que você deve atuar corretamente dentro do CRESSE. Você tem que estar formado, você tem que ter tem toda a parte burocrática para você atuar como corretor. Então, eu não posso atuar como corretor sem ter o CRESSE. Né? Por isso que tinha esse corretor me apoiando naquela época. Beleza. No final, o cliente gostou, tal, marcamos já para poder finalizar a venda, tudo mais, e foi da onde começou. Eu falei, legal, esse é o processo. Só que eu não tinha o estudo de corretor, não tinha CRESSE, não tinha nada, eu não A sabia. experiência ainda ia vir. A experiência ainda ia vir. Venda comercial, simples, é ter o produto e ter o cliente e vender o produto. Eu não tenho muita dificuldade com isso. Só que tem um processo burocrático. Você tem documentação, você tem financiamento, você tem, dentro da documentação e do financiamento, você tem toda a análise que tem um prazo, tem um processo, tudo mais. Validações, né? Tanto do perfil do cliente, do imóvel, você tem a avaliação do imóvel para saber se aquele imóvel ele pode financiar ou não. Né? Normalmente o banco que faz isso, não vou entrar nesse tipo de detalhes, senão vou dar aula aqui, né? Deixa isso para um próximo canal. Então, assim, aí a gente foi se entrosando nesse tempo. Aí no dia mais ou menos 28 de agosto de 2020 foi onde a gente se formalizou e eu entrei como corretor, ainda não era imobiliário. Fui buscando parceiros financeiros, né, porque a maioria do público, 80% financia, então tive que começar a fazer parceria, porque não tinha nada, não tinha imóvel, não tinha cliente, não tinha nada. Né? E aí fui me incluindo nesse ramo aí da corretagem, de venda de fato de imóvel. E foi onde eu me apaixonei e, vi que, vender imóvel é demais. Inclusive, ia te perguntar isso. Durante essa trajetória, houve algum momento específico que você enxergou o imóvel com a importância dele como patrimônio e investimento? Ah, sim, com certeza. Antes, a gente é muito tordoado no mercado de que, tipo assim, vou viver de aluguel, vou juntar dinheiro, colocar numa renda. Nada contra a renda, inclusive eu acho ótimo, é uma forma de investir. Só que quando você entra no mercado imobiliário e você entende ali o processo de compra e venda, e que é um mercado, cara, que desde os primórdios ele só vem evoluindo, não teve mudança negativa, você não consegue achar em algum histórico de algum país que comprar um imóvel te deu um prejuízo. A não ser se você comprou e vendeu de forma errada. E aí já começa a lembrar lá do vovô, da vovó, que investia em terras, compravam imóveis, e hoje isso daí até pauta para briga de família, né, no domingão lá. Exatamente. Porque realmente, quem investe em terra não erra.
Os imóveis, eles tendem a valorizar. Você que pensou em comprar um imóvel 2 anos atrás e está consultando esse imóvel hoje, você já tem esse parâmetro aí, né? Esse imóvel, ele só valoriza. A gente fala aí de uma média de 30%, mas existem imóveis que valorizam muito mais. E é assim esse mercado. Exatamente. Inclusive, na pandemia, que foi onde eu abri, pô, que loucura, você entrar no negócio, abrir um negócio na pandemia. Foi a época que mais vendeu imóvel. Se eu não me engano, até 2022, 2023, foram uns picos de venda de imóvel. Investidor, quem tinha dinheiro guardado em renda fixa ou qualquer outro lugar, o pessoal vai para imóvel. E ninguém vai te contar e vai te falar isso, porque ali da onde você vai tirar o rendimento. Por quê? Como funciona, assim, historinha de conto de padaria. Como que funciona? Basicamente, na pandemia, está todo mundo sem dinheiro, precisa vender imóvel, vende barato, vem investidor, compra barato abaixo do mercado, e depois, 4, 5, 6 anos depois, vende. O mercado se estabiliza se e estabiliza, aquilo teve a sua rentabilidade. Exatamente, tem sua rentabilidade, se estabiliza e tira o retorno dele numa venda de imóvel. E muitas vezes ele nem vende, às vezes ele coloca como renda fixa para tirar uma renda. Vai depender? Vai depender. Se tem, depende de região, depende do valor que você está comprando e vendendo, depende da estrutura do imóvel, quanto você investiu naquele imóvel. Tem diversas variáveis, mas sempre vai ser um ótimo investimento. Se você fizer uma compra e uma venda certa, vai ser um ótimo investimento. E eu tenho certeza que tem um conectado que está pensando ali, mas eu não sou investidor. O que você está pensando que é ser investidor? Nesse podcast aqui, você não vai ver aquelas histórias de que é melhor você alugar do que você comprar, que isso funciona muito bem para um investidor de $500 mil, de 1 milhão e afins. Você que quer iniciar nesses primeiros passos de investimento imobiliário, pensa assim, houve a pandemia, eu tenho muitos clientes, sabe aquele investimento lá, entrada de 800, a parcelinha de 600, ele comprou na planta e hoje ele está revendendo e ele já está triplicando esse investimento dele. Então ele fez o melhor dele no cenário atual. Hoje, talvez o seu cenário atual não seja um investimento de milhões, e sim um investimento de R$1.000, de 1.500, esse é o seu cenário. Então, comece investindo, fazendo o melhor que você pode no seu cenário atual. Foi assim que a gente até fez também, a gente já fez muitas aplicabilidades assim, né, André? Inclusive, eu quero entrar nessa parte de construção de patrimônio. Investimento é uma coisa, o que você falou. O que é investir? Eu posso investir com pouco dinheiro? Pode, né? Mas, tipo assim, quem tem muito dinheiro, ele sim vai ter o retorno que as pessoas ali imaginam ter. O que você teria, eu faria primeiro, seria construção de patrimônio, desde cedo. Exatamente. Já. Eu não fiz isso, eu não iniciei isso. E dava para eu iniciar. Trabalhando em empresa desde novo, eu conseguiria. Agora, com 30 anos, eu já teria quitado meu imóvel. Entendeu? De fato, eu vim comprar meu imóvel quando eu entrei nesse ramo que eu entendi como que funcionava. Eu comprei o meu. E, por exemplo, peguei e já fui logo no imóvel. Para quem vai começar, eu já comecei com $500 mil ali. E para você ter ideia, quando eu comprei ele, uns 8, 9, foi na planta, né? Eu escolhi pela opção na planta para investimento, moradia, né? Na época eu não decidi, eu só queria distribuir meu dinheiro em algum lugar. 8, 9 meses depois, mais ou menos, ele já estava valendo 80 mil a mais. Olha, né? Só. E, André, e quanto você pagou nesse imóvel, né? Tem pessoa que tem curiosidade, você é o CEO da empresa e tal. Eu vou falar em questão de investimento, tá? Naquela época que a gente investia muito dinheiro na empresa, então peguei um capital razoável, que foi R$5 mil de entrada e parcelas de 1.500. E ali, cara, você vai pagando, você acha, antes de comprar, você pensa, caramba, meu, tem tanta coisa, você está investindo, tem outras coisas e tal. Você vai conseguir, você nem pensa, cara, quem está começando nem pensa. E se eu tivesse comprado lá atrás, eu já estaria no imóvel que talvez seria o dobro do valor agora, indo para um imóvel assim. Então é construção de patrimônio. Exatamente. E quem é? André, mas eu, por exemplo, cara, minha renda é R$2.000 e poucos reais. Tem gente que está comprando com essa renda no mercado. É fácil? Óbvio que não. Não vou contar, né, colocar uma hipocrisia aqui de que é fácil. Não, é difícil pra caramba, ainda mais no país que a gente vive hoje. É difícil demais. Exatamente.
Só que você tem que abdicar de algumas coisas. E também se enquadrar. Quando a gente fala de um investimento, de uma renda de R$ 2.000, eu estou falando de um imóvel que se enquadra nessa renda, porque tem uns enquadramentos aí. Você pode sonhar, né? O que a gente fala, você pode sonhar e também buscar as ferramentas adequadas para isso. Mas o que nós fazemos aqui é analisar o perfil e tentar enquadrar a sua realidade no que você pode. Então, pensando nisso, André, eu queria que você contasse para a gente como a sua visão de imóveis como patrimônio evoluiu. Em questão de evolução de patrimônio, por tudo que eu já passei desde antes da parte de imobiliária até o momento, eu pretendo continuar. Eu vou continuar comprando e seja para revender, seja para alugar, eu quero ter um patrimônio imenso, né? Eu não tenho limite para isso. E não é algo que te engessa. Não né? me Você engessa. compra algo na planta. Sabe que você pode fazer N investimentos com qualquer fase do imóvel, em construção, no projeto, ele pronto de diversas formas. O mercado ele está abrangente e tem todos os perfis. Talvez aqui os nossos conectados sejam perfis diferentes. Então, por isso que a gente está usando essa linguagem, as nossas experiências e ideias, para também nos conectarmos a você e Move Mais. Então, mais informações e muito mais opções, né, André? E é muito legal você trazer essa forma de podcast, justamente porque a gente vai passar pautas para investidor, para pessoa que tem uma renda menor e está começando, e tem um lugar para todo mundo no mercado imobiliário. Para todo mundo. Moradia, investimento, o ser humano ele precisa se conectar com o imóvel. Não tem, é até o ciclo da vida. Sim. Né? Um desejo da grande maioria. Sempre foi assim, né? Hoje em dia, como que funcionava antes? Os nossos pais eles investiam em imóveis e alguns filhos hoje têm esses imóveis como herança. Só que o que é mais engraçado, que me brilhou os olhos, foi o seguinte: na pandemia, um pouco antes e até depois, a geração mais nova, elas não queriam entrar nesse negócio de aluguel. E até vou citar um exemplo, né? Até o Primo Rico saiu aí recentemente, comprou um imóvel financiado, uma mansão enorme, e na época eu acompanhava ele, e ele batia muito na tecla, não, você tem que entrar no aluguel e tudo mais. Ele cita isso no livro dele. Ele cita isso, e depois ele mudou, e não tem nenhum problema você mudar no meio do caminho, né? É as informações que você ganha ao longo do tempo. E aí quando você percebe, é legal investir, é legal, e tem que investir também seu dinheiro em outras rendas. Só que imóvel, cara, vai ser o melhor investimento em aumento de patrimônio. Não tem outra forma. Investimento ativo, tá ali, ele é palpável, ele existe, moeda de troca. Você troca em qualquer outra coisa que você quiser. Entendeu? Exatamente isso. E como que você aplica essa visão nos seus próprios investimentos? Bom, basicamente assim, eu sempre busco olhar para coisas que têm alta rentabilidade e o mínimo de esforço possível. André, isso é um pensamento de preguiçoso? Não, é a realidade. O cara que está querendo, ele tem ali um valor X, né, seja um valor alto ou um valor pequeno ali, ele vai pensar em organizar aquilo para poder comprar novos patrimônios, né? Então, eu tenho esse pensamento, eu quero coisas que me deem rentabilidade. Tá? A forma de comprar imóvel e revender é uma forma muito rentável para mim, muito interessante. Eu conheço muito bem a história da Imove, inclusive eu faço parte dessa trajetória, mas eu quero que você conte um pouquinho para nós e para os conectados, inclusive essa diferença, essa transição do corretor, vendedor, consultor, que é aplicado na Imove. Já escutei, né, no começo de carreira que isso não tinha diferença. Vendedor, consultor, corretor, qual que é a diferença? Por que vocês diferenciam isso no mercado? Né, vocês como um todo, ramo imobiliário. Aí é concepção, tá? Concepção de empresa, e essa é a nossa concepção como cultura. Um vendedor, ele vai entender um produto ali e ele vai te oferecer aquele produto e acabou. E ele vai tentar mostrar que aquele produto ele é para você, ele vai tentar mostrar que é para você, tá?
O corretor, isso é uma coisa muito engraçada no mercado, que a gente pegou e a gente teve que separar isso, que foi o seguinte, a gente percebia visitando construtoras, né, entendendo como que era de fato um corretor no mercado. E é o seguinte, o corretor ele vai lá, você tem um imóvel, você tem ali a apresentação daquele imóvel, ele vai apresentar esse imóvel para o cliente, ou ele simplesmente vai ali e abre a porta de um imóvel, o cliente entra, olha, tem isso aqui, tem aquilo lá e aquilo outro. O corretor ele vai fazer isso. Modelo profissional, né? Modelo profissional, tá? Que é o de praxe, né? Cada um vai se sentir de uma forma como se encaixa nisso. E aí vem a questão da consultoria, né? Entra muito dentro da Imove. Vem muita gente como vendedor, como corretor, e a gente aclopa essa parte de consultoria. Não é que você elimina um ou outro, não. A gente só aumenta a potencialidade deles apresentarem ou mostrar um imóvel de uma forma diferente. Que é o seguinte, a gente pega as técnicas do vendedor, a gente pega a apresentação de um corretor de um imóvel e a gente pega a consultoria, que é mostrar o perfil do cliente para cada imóvel. Humanizar né? esse atendimento. Humanizar esse atendimento, tá? Então, é sentar com o cliente, é entender o que ele está buscando, o que ele quer, o que ele pode, o que ele não pode, quais os caminhos que ele tem no mercado. Eu posso chegar... Se eu for oferecer um imóvel para ele na planta e ficar aquilo com ele, eu só vou ter aquilo para oferecer para ele. Ali eu estou sendo um vendedor ou um corretor. Agora, se eu tenho um leque de opções, formas, por exemplo, de financiamento, dentro da Imove a gente tem financiamento tradicional, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, a gente tem um consórcio. Então, a gente entende esse perfil do cliente e não deixa ele embora sem entrar no investimento ou sem pensar em aumentar patrimônio. No mínimo, ele sai dali da mesa com a gente com muita informação gratuita, que tem gente que paga aí no mercado para ter. Não há uma limitação, você não precisa ali de praxe escolher, o financiamento é melhor, o consórcio, o empréstimo, a consultoria, né? É isso que você está falando. Ela preza o perfil do cliente. Exatamente, ela preza o perfil do cliente. A gente não vai tendenciar ele a comprar uma coisa. Diferente do que a gente vê, o vendedor ele tem aquele produto, ele vai tendenciar a vender aquele produto. Nós direcionamos. O corretor ele tem aquele produto, ele vai apresentar. O consultor não. Ele tem um leque ali de produtos dentro do mesmo segmento, né? Para não confundir o cliente, tem que estar no mesmo segmento. E ele vai mostrar o que se encaixa mais naquele perfil de cliente. Ele vai sentar, ele vai entender perfil financeiro, perfil de gosto, o que dá, o que não dá. Sim. Ali dentro. Mediante a isso, como que você explica, né? Como que você resume tudo isso que nós falamos, que engloba em soluções imobiliárias, que é o que oferecemos hoje? A gente oferece desde o terreno, né? E dá todo o suporte para a pessoa construir, desde um imóvel na planta, que não é você que compra o terreno, mas você compra aquela construção, né, aquele meio de construir o seu imóvel durante o período ali de obras, tá? E o imóvel pronto, né, que já é o tradicional de mercado, imóvel pronto, compra e venda. Além disso, de soluções imobiliárias, dentro de cada um desses imóveis, a gente oferece formas de comprar, tá? Foi como eu citei, você vai ter à vista, você vai ter consórcio, você vai ter financiamento, você vai ter parcelado direto com a construtora, você tem parcelado direto com o proprietário, né? Sim. E tudo tem que seguir uma quantidade de regras, de burocracia, formas de fazer isso. Então a gente se especializou nesse mercado imobiliário para atender com soluções imobiliárias, desde o cara que tem uma condição de renda um pouco menor, mas ele consegue entrar nesse ramo, desde o cara que é investidor, que guardou dinheiro ali a vida inteira de várias formas e poder investir no melhor negócio. Tem uma outra coisa também que entra aí, a parte de leilão, né? Então, leilão já é uma outra modalidade de venda, ele tem ali suas particularidades. Olha como abrange, por isso que é Imove Mais. Exatamente. É tudo mais bem direcionado. Mais bem Tô amando o nosso bate-papo, obviamente. Dentro disso, eu quero que vou aproveitar esse gancho. Como que essa transição
né, do mercado tradicional, do corretor tradicional, desde aquele, não é nem tão tradicional, vamos lá bem do começo, até aqueles da panfletagem, que hoje também não se descarta, tudo é muito válido, mas para essa era digital. Então, como que é essa transição do mercado imobiliário tradicional com esse mercado que vem inovando, com estratégias buscando atender da melhor forma todos os clientes? Porque nós temos o cliente que vai investir em imóvel, o cliente de 18 anos, que a gente fala que é um novinho, até os grandes experientes do mercado. Então, não tem uma validade para o mercado imobiliário. Como que tem sido essa transição do mercado dos serviços tradicionais para esse com essas novas ferramentas? Legal. Mal, vou contextualizar antes, tá? De chegar nesse ponto, que é o seguinte: antigamente, o público ele tinha acesso à televisão e na televisão ele te mostrava exatamente aquilo e você seguia aquilo ali naquela linha de montagem, né? Te mostrava um imóvel, é isso aqui que é bom para você. Hoje não, as pessoas elas têm acesso à informação com o digital. Então o público ele é muito diversificado, muito. Ele vai chegar na sua mesa, ou o cliente vai chegar na sua mesa, eu quero um imóvel pronto. Pô, tá, mas você tem condições? Você se encaixa naquilo? Né? Qual é a sua renda? Qual é o seu perfil? Então a gente estuda aquilo ali para poder encaixar ele vem muito dentro. do visual, do desejo, e a gente precisa, não que nós não vamos fazer ele alavancar e chegar nesse sonho, mas nós primeiro precisamos trazer para a realidade e direcioná-lo. Exatamente. Isso acontece muito com o público que pensa na primeira moradia, né? Sim. Tem o investidor também eu tenho que dar uma atenção máxima para ele, porque ele está tirando um dinheiro do bolso, um dinheiro ali, né, físico, para poder investir num patrimônio. Muitas vezes é o cara que já vem com conhecimento, ele está em busca da oportunidade. Da Então, oportunidade. a abordagem também é diferente. E é onde a gente abre o leque. Entrando na questão de tecnologia, foi exatamente essa facilidade. Dentro da Imove, a partir do momento que você entra numa esteira de querer conhecer, querer passar pela consultoria, querer entender como o que é comprar um imóvel, a partir do momento que você, como cliente, entra nessa esteira, a gente vai abrir esse leque para você. Vai vir alguém, um consultor, ele vai te atender, vai sentar com você, vai entender todo o processo. Né? Se você veio através de um imóvel, vamos então analisar aqui o seu perfil para ver quais as condições. Você não se encaixa nesse imóvel, fulano. Vamos mostrar aqui umas outras opções para você, não vamos te deixar desamparado, né? O que a gente quer é que você evolua. A gente não quer que poucas pessoas têm acesso ao mercado, que nem acontecia antigamente, que é o que eu te falei, a pessoa assistia a televisão e era aquilo. Se ela podia bem, se não, não tem nenhum porquê a gente segregar, tem que expandir. Exatamente. Tem oportunidade para todos. Tem oportunidade para todos, exatamente todos. Tem alguma estratégia, alguma tecnologia que tem feito a diferença nesse processo, até mesmo para você capacitar os profissionais, né? Porque eu falo, a Imove ela não tem um molde, a gente não tem um processo que vai ali criar um vendedor, não. A nossa dinâmica de trabalho é isso, é humanizar. Então, o André, ele traz essas características, que é o que ele está falando, eu trago as minhas de mercado, e nós unimos para ouvir o cliente, para atender todos os campos, todas as áreas desse mercado. Você, André, que além de CEO, de tudo isso que ele falou, de um grande vendedor, porque a gente tem orgulho de falar, né, que nós somos vendedores diferenciais nesse mercado. Tem alguma estratégia, tecnologia que tem feito essa diferença? Tem sim. E a gente trabalhou muito nisso. Hoje a Imove ela tem 4 anos de mercado. Nesses 4 anos foi o que ajudou a gente a entender o público. Antes a gente achava que era vendedor, corretor, quando a gente começou a Imove. E depois a gente viu uma oportunidade, esse desamparo com vendedores e corretores do mercado, que a gente começou a construir esse modelo para adaptar para eles. Né? Então hoje a Imove, hoje o corretor, quando ele entra, ele passa por um processo de treinamento. Né? A gente construímos nosso próprio CRM, a gente construiu uma ferramenta que conecta construtoras aos corretores. Um dos problemas que a gente tinha, que eu citei no começo, era, não tenho imóvel, estou começando na área, não tenho imóvel. Ou, tenho que fazer parceria com cada construtora, ligar, entrar em contato, entender todo o processo. Então, não, a gente tem uma ferramenta que hoje o corretor ele acessa tudo de um só lugar.
o corretor precisa ter uma landing page para vender e não tem imóvel, ele pode conectar os imóveis dele dentro de uma landing page dele, dentro dessa ferramenta nossa. E ele pode exibir lá para as pessoas, tá? Sem gastar basicamente nada no que ele gastaria, por exemplo, para construir um site sozinho, Nada comparado. construir um sistema sozinho, né? A questão quando a pessoa ela vem, ela tem que entender que a gente vai transformar ela num consultor, numa consultora, tá? E a ideia é eles atenderem o cliente da melhor forma. E isso é óbvio, vai trazer clientes automaticamente para eles. Você mesmo foi um exemplo disso, né? Aqui quando você começou com a gente. Até vou citar um pouquinho, né? Mas a Má, por exemplo, quando ela entrou, ela veio de uma área de RH. E hoje, tipo, ela tá totalmente acoplada dentro. Totalmente sistematizada. Sistematizada. Totalmente. Então é muito legal de ver isso, né? Fora outros, tem centenas aí de exemplos que tá dando muito certo nesse ramo aí com a gente, tá? Muito bem. Eu não consigo não citar e não fazer você não falar da Jobs, porque esse conhecimento que ele tem é de toda essa construção dele. Então a gente fala que ele, além de tudo, ele é um marqueteiro. Tem aqui até os livros dele que eu fiz questão de trazer o tempo, porque a mente desse cara é imparável. De domingo a domingo ele produz. Então, não só a parte humanizada, a parte vendedor, tem toda uma tecnologia, todo um preparo. E ele tem essa empresa que ele também é CEO, parabéns por isso, porque sem essas ferramentas não chegaríamos, você é ousada de falar que não chegaríamos e a passos tão largos quanto hoje estamos com a Jobs. E eu queria que você citasse ela, falasse um pouco mais. Legal, muito bacana você ser modesta assim. Mas é o seguinte, a Jobs ela veio de uma necessidade da Imove, exatamente isso. Por eu ter conhecimento, como eu citei lá no começo, técnico na área de TI, né, e todo esse conhecimento de empresa que eu vim construindo, a parte da Jobs ela veio por causa da Imove, da necessidade de ter ferramentas, tecnologias, processos, automatizações que facilitassem a vida do corretor, tá? Então, a Jobs, o nome dela é Jobs Marketing, né? Mas a gente atua tanto com marketing como TI. Hoje o nosso maior foco é construção de plataformas, sistemas personalizados, né? Aplicação de inteligência artificial em diversos negócios, seja de um chatbot até uma fórmula de cálculo, sistemas mais complexos que utilizam a IA para recriação de qualquer outra estrutura sistemática. A gente tem também a parte de marketing, que engloba tráfego pago, né, criação de artes, estrutura, edição, né, e tem a parte também de automatização e integração, né, que a gente vê muitas empresas aí que, tipo assim, ela tem um CRM ali para organizar o cliente, mas ela não tem um sistema para fazer disparo daquilo ali. Aí a gente vê qual é o melhor sistema, o que dá para integrar, o que não dá, o que vai afetar o time de vendas ou não. Então a gente passa, não só implementa, a gente passa essa consultoria do que pode ou não dar certo dentro do negócio. Tá? E a ideia da Jobs veio justamente pelo Steve Jobs, né? O cara que incrível aí, né? Que aplicativo é esse, né? Que é maravilhoso que a gente usa. Eu vou ter que falar. A Imove, ela tem parceria com grandes construtoras, com as principais construtoras de São Paulo. Para nós aqui da Imove é uma facilitadora. Eu coloco ali a região, eu especifico ali o imóvel que eu quero e ela já me mostra. A praticidade, a agilidade é maravilhosa. Então, isso ajuda a gente a prestar um serviço de qualidade, agilidade. Os nossos clientes fecham negócios em questões de horas. Então, tá aí, esse diferencial. Em tudo é muito essencial, mas esse aplicativo que a gente usa aqui para atender melhor os nossos clientes é incrível, é maravilhoso. Exatamente. Ele é o app Imove, né? Lá você consegue buscar os projetos de qualquer construtor e ter o detalhe ali, né? Você consegue ter tabelão, book, memorial descritivo, tudo que você precisa para atender um cliente. Você não fica preso a só uma construtora. Eu sei que às vezes foi uma coisa que a gente pensamos no meio do caminho, né? Uma das dores do corretor é ele ficar preso ali a um local, ele é autônomo.
Então a gente disponibilizou essa plataforma para que ele não perca mais clientes, ele consiga atender os clientes com outros projetos. E isso veio dando muito certo com os corretores. Tá? Além disso, a gente tem uma parceria também com o CRM Einstein, né, que é um CRM para o ramo imobiliário. Né? Ele é focado para isso. Ele já tem os funis de venda preparados, então ele vai desde o momento que o lead chega, passa pela parte de negociação, documentação, análise de crédito, até o momento de finalizar a venda. Além disso, ele é um sistema também para construtor imobiliários que quer aumentar o time de vendas. Então ele consegue distribuir leads, né? Ele consegue notificar o corretor via WhatsApp quando chega um lead novo, né? Então agiliza muito mais o processo de atendimento do cliente. Tá? Então, basicamente, essas duas ferramentas já potencializou as vendas de muitos corretores, muitos. A qualidade de organização, né? Lembra que a gente falou no início desse podcast que o Imove Mais não era só um nome, não era só algo para ficar bonito, é porque realmente tem muito mais dentro da Imove. Olha todo esse por trás. Então a gente tem esse diferencial no mercado e a gente consegue atender tudo com a Imove Mais. E eu quero que você nos diga qual é o legado que você pretende deixar como pessoa. Tá, como pessoa, eu gostaria de deixar o meu conhecimento para que outras pessoas tenham acesso e elas consigam crescer a partir disso, evoluir, né, e ensinar outras pessoas também, né, a fazer o bem, a construir patrimônio, a crescer cada vez mais. Eu vou enfatizar de novo esse termo mente imparável, porque essa referência, né? Você está sempre produzindo, sempre agregando, e eu queria que você nos dissesse o que essa mente imparável tem pensado para o futuro. Futuro pessoal ou profissional? Pessoal. Tá. Já falamos muito do profissional, agora eu quero saber do pessoal. Tá. Para o futuro pessoal, eu pretendo abrir mais negócios, né? Mas o meu coração hoje ele é na Imove. Pretendo ter negócio que tenha tudo a ver com o ramo imobiliário de alguma forma, né? Eu gosto muito desse ramo. Implementando tecnologia e ainda mais com essa questão da IA que está vindo muito forte. Ela já está, né? Já está dominando todo o espaço. E eu quero aproveitar isso para poder potencializar tudo que nós já construímos e temos hoje. Tenho certeza que você vai conseguir. E qual é a sua maior meta pessoal que você já estabeleceu? Eu sei que você tem várias, mas eu quero saber uma das grandes mesmo. Tá. Minha meta pessoal agora é ter filhos. Sério, Esse seria o ponto que eu espero agora. Eu gostaria de ter filhos. Essa me surpreendeu, hein? E, inclusive, teremos nos próximos podcasts aí a esposa do André, que é um grande pilar na Imove também, essencial. E aí eu também vou entrar nessas questões com ela, viu? Questões pessoais, vamos ver. Bem, todo mundo, né, já parou algum momento e pensou, se eu voltasse um pouquinho ali na minha trajetória, teria algo que talvez eu fizesse diferente, mudasse um pouquinho. Você também já pensou assim, ou pensa algo que você mudaria? Eu não mudaria nada da minha trajetória, até porque foi ela que me trouxe até aqui. Tudo que eu conquistei foi através dos momentos que eu passei, né? Todas as dificuldades, problemas que tem que resolver no meio do caminho, né? As pedras que a gente tem no caminho, e faz parte. Se você, eu acredito muito, se você tentar mudar a história que Deus deixou livre para você e ela foi se construindo ao longo do tempo, provavelmente pode ser o que você não espera. Qualquer fio de cabelo que você mudar ali, pode ser que aconteça não para melhor, mas para pior. Então, não mudaria nada. Maravilha, eu concordo muito com isso também. Até o que deu errado, como você falou, veio para construir, né, ampliar a nossa visão. Para daqui 5 anos, aquela pergunta bem clichê, que ele mesmo citou, já fui do RH, já fiz muito essa pergunta. Como você se imagina, ou como você gostaria que as pessoas o reconhecessem daqui 5 anos? Eu queria ser reconhecido por alguém que contribuiu com conhecimento e ajudou muitas pessoas na evolução, crescimento pessoal delas, crescimento profissional. Quero ainda ajudar muitas pessoas nisso até o fim da minha vida. Acho que eu não paro, independente de trabalho, de ser pessoal ou não. Para mim está tudo muito conectado, né? Então, queria ser lembrado
como um cara de conhecimento, que trouxe alguma coisa que ajudou, seja um mínimo de pessoas ali. Você falou a palavra conectado e eu tenho enfatizado bastante que a conexão, que eu acho de extrema importância, e eu queria usar essa palavra agora, porque quando nós nos entregamos tanto aquilo que nós gostamos do trabalho, como que faz para ter esse equilíbrio entre uma grande entrega, uma busca de sempre melhoria, com essa felicidade, também essa busca pessoal? Como que é esse equilíbrio? Como que você visualiza isso? Eu acredito muito que trabalho e família eles andam juntos, né? Porque sem trabalho você não tem recurso, não tem dinheiro para comprar as coisas para sua família, né? E você depende dele, né? Acredito que tenha que ter o equilíbrio, tá? Mas não acho que uma coisa anula a outra. Por exemplo, né? Vou até contextualizar. Quando eu era CLT, eu tive esse pensamento pequeno de tipo assim, tô saindo aqui da empresa, pô, vou fechar, bater o ponto e não quero que ninguém mande mensagem ou me ligue. E não é bem assim. Está tudo muito conectado. Você tem família dentro da empresa, as pessoas que estão dentro da empresa têm família, você tem a sua família de casa, né? E uma coisa ajuda a outra, uma coisa tem um peso muito forte no outro, né? Tem que levar muito leve, né? Tem que levar a vida leve, viver um dia de cada dia, né? Resolver os problemas ali do dia e seguir o caminho. Concordo. E para essas outras pessoas que estão conectadas ali do outro lado, fazendo parte do nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um conselho. Tá, legal. Se eu fosse dar um conselho hoje para alguém, seja para quem está começando, independente do ponto que você estiver, tá? Se você tem uma coisa que você quer iniciar, inicie desde já. Nem que você faça um pouquinho só por dia, André, mas eu não tenho tempo e tal. Um pouco, faça um pouco, mas inicie, comece. Comece que uma hora, aquele pouquinho que você vai fazendo todo dia, ele vai te dar frutos lá na frente. Tá? Você não precisa ter o maior conhecimento dentro da área, você não precisa disso. Isso aí você vai construindo com o tempo. Esquece esse negócio que eu preciso esperar me formar para ser. Não, você já é. É só que você precisa iniciar. Você precisa iniciar, ter a constância, né? E que uma hora as coisas vão acontecer. É isso mesmo. E para aqueles que estão conhecendo, estão se familiarizando agora com o mercado imobiliário, o que você diria para eles começarem a dar um salto significativo? Mesma coisa, inicie já. Já, ontem. Começa agora. Compra agora um imóvel na planta que é baratinho, parcela barata, se endivida mesmo e compra e trabalha para pagar. Não adianta se endividar e ficar em casa sentado, né? Essa é a única dívida, né, entre parênteses, que a gente sabe que o retorno é certo. Que o retorno é certo e no mínimo, você vai ter um teto seu para morar e o que você pagaria de aluguel, por exemplo, seria o valor, sei lá, que você receberia ali por mês, né? Algo que te daria um conforto ali naquele momento. Exatamente. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão assistindo hoje esse tipo de conteúdo porque elas têm um sonho de conquistar o primeiro imóvel. A gente já falou muito aqui com os investidores, mas eu quero falar com aquela pessoa que quer conquistar o seu primeiro imóvel e talvez ela esteja passando por um momento difícil, desafiador, onde ela não enxerga essa capacidade que ela tem. E a gente aqui na Imove trabalha para alcançar a todos. Qual conselho, qual recomendação você daria para essa pessoa? Busca informação, busca um consultor, né, que vai te ajudar nos caminhos, né? Se você tentar fazer coisa da sua cabeça, utilizar IA para te dar resposta e tudo mais, as chances de você ter erros, perder dinheiro é muito alto, muito alto. Às vezes vale a pena ali ter um consultor, investir, ter alguém que tem um conhecimento que vai te trazer de fato uma coisa boa, uma coisa que vai te dar um retorno. Tá? Sim, nós trabalhamos nesse modelo de abordagem porque nós acreditamos que comprar um imóvel não é só sobre ter dinheiro. A informação ela é valiosa, a segurança, a confiança, então é isso que nós oferecemos. Então, né, acrescento isso que o André falou,
valioso, você buscar informação. E qual é a chave para manter essa motivação e persistência ao longo desse processo? O que você acha que é fundamental? Simples, não foque nos problemas. Muito simples. Para de focar nos problemas. Foca na solução. Problema em qualquer lugar você vai ter, qualquer lugar. E não adianta brigar, correr com o tempo, tem coisa que não vai se resolver na hora, existe um tempo, né? Então foca na solução, aprenda com aquele problema, aquele erro, cada um tem o seu tempo, né? O tempo de cada um é diferente, a vida, o berço que cada um nasceu é totalmente diferente. Faça o seu melhor dentro das suas condições possíveis. E o planejar, né? Você se aprender a se adaptar a planejar, porque esse nome ele é bem comum, mas não é muito praticado. Então, esse conselho é para você. Aprenda a ouvir, guarda esses conselhos e comece a se planejar. Bem, muito obrigada. Amei o nosso bate-papo. Amei, agradeço a sua participação. E assim, né? Eu sei que em todos os outros podcasts ele estará participando, ainda que não apareça aqui, ele está por trás fazendo tudo acontecer. Então, obrigado por abrir o Imove Mais com chave de ouro e a nossa parceria, né? Eu quero ressaltar que muito do que eu sei, as primeiras portas foram abertas através do André, do nosso próximo convidado, que eu não vou falar quem é, mas vocês já devem saber, aí é um dos fundadores também da Imove, e tudo que eu sei, toda essa caminhada, tudo que eu tenho construído, e eu tenho certeza do muito que nós vamos alcançar juntos, é dessa grande parceria. Então, muito obrigada. E aqui o Imove Mais é nosso. Vocês podem continuar acompanhando todos os vídeos semanalmente aqui no nosso canal Imove Mais no YouTube e também continuar se conectando no Instagram ou no TikTok. Nós temos a plataforma da Imove, que é o @imove.oficial. Temos do André Riffer, que é como seu arroba no Instagram? André.Riffer. André.Riffer. E o meu que é @consultemarcela. Até mais, conectados!